bom dia para você, uma excelente quinta-feira. Quero você com a sua lição na mão e nessa quinta nós vamos falar sobre o bom pastor. Ao longo da Bíblia, Cristo já havia se comparado com a água e com a luz. Ele era água viva, ele é a luz do mundo, mas agora ele se compara a algo que é um pouco mais fácil, talvez, daquelas pessoas que estavam ali entenderem de uma forma um pouco mais clara. Ele se diz o bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. Sabe que as ovelhas, elas não temem o pastor. Elas confiam no que o pastor está fazendo, confiam aonde o pastor a está levando. E as ovelhas estão ali o tempo todo, seguindo o seu pastor, confiando naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. E assim como o pastor guia as suas ovelhas de uma forma segura, Jesus também nos guia de uma forma segura, rumo a Canaã celestial. Sabe que naquele período pastorear era uma ocupação comum para muitas pessoas e provavelmente por isso que Jesus escolheu essa forma de se apresentar, de falar de si como um pai, como um cuidador. Mas quando nós vemos isso nos nossos dias, nós entendemos que isso continua sendo real da mesma forma, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma intenção de salvar, de levar em segurança, continua sendo a missão de Jesus para os nossos dias. Só que, infelizmente, mais uma vez nós vemos ao longo das Escrituras que os fariseus não conseguiam absorver essa mensagem, não conseguiam compreender o papel de Jesus naquele período e não conseguiam aceitá-lo como Messias, porque ele não era o Messias que essas pessoas haviam pintado na sua mente durante tanto tempo. O Messias que eu sonhei para mim não é esse que está aqui. Então eu não vou aceitá-lo como Messias. Eu não vou aceitar o seu ministério. Eu não vou aceitar os seus milagres, porque ele não é aquilo que eu sonhei. Só que Jesus não é adaptável aos meus e aos seus sonhos, ao meu e ao seu molde. Jesus é o que ele é e pronto, acabou. E nós precisamos de mudança, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, nós precisamos muitas vezes deixar de ser o que somos e nos adaptarmos ao molde de Cristo, e não o contrário. E essa falta de clareza dos fariseus fez com que tudo que Jesus fizesse nunca fosse o suficiente para eles entenderem que ele era o Messias e aceitar a ele dessa forma. A autorrevelação de Jesus resultou em respostas diferentes. Alguns acreditavam, ansiavam estar mais perto, compreendiam, enquanto outros preferiram se distanciar porque não era aquilo que queriam de Jesus. Hoje, Cristo ainda está chamando todos os que ouvirem sua voz para virem e segui-las. O bom pastor assume a responsabilidade por todos os que respondem à sua voz. Ele guia com paciência, protege com poder todos aqueles que estão sob o seu terno cuidado. E ele chega, inclusive, ao ponto de dar a sua própria vida em favor das suas ovelhas. O bom pastor não somente nos guia, mas ele fez algo que ninguém no mundo faria. Ele deu a vida dele para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. O que falta para você seguir a esse bom pastor? O que falta para você entregar a vida nas mãos desse bom pastor? Que a lição de hoje seja uma reflexão para que, se você ainda não é batizado, se você ainda não aceitou Jesus Cristo, para que você pare alguns minutos e pense o que mais precisa. Ele já deu a vida, ele já deu tudo por mim. O que falta? E se você, assim como eu, já é um membro batizado, não sei de quanto tempo, talvez assim como eu, de muito tempo, ou talvez de pouco tempo, mas o que falta para nós nos entregarmos completamente? Que áreas da minha vida que eu ainda não tenho colocado 100% nas mãos de Deus? O que ainda precisa ser feito? Quais os passos que ainda precisam ser dados? Que nós possamos utilizar a lição de hoje para refletir e fazer as devidas adaptações, para que nós nos coloquemos nos moldes de Cristo e paremos de tentar colocar Cristo dentro dos nossos moldes. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.